Hoje eu vou tentar ensinar vocês como é que usa o Camera Tracker aqui dentro do Nuke, que vai gerar esse resultado aí para vocês, ó. A gente vai fazer a solução dos pontos, vai setar a orientação 3D e a escala da cena. No final, se tudo der certo, a gente vai ter uma cena traqueada com o point cloud certinho e um plano já orientado aqui. Eu baixei essa filmagem aqui no FreePic, você pode baixar aí também. É um H264 normal, comum, Full HD, 24 FPS. Qualquer processo de pipeline, de workflow de cinema e qualquer coisa assim, a gente usa um denoise na cena. Geralmente é um NitVideo. Como eu não tenho NitVideo aqui, eu estava usando o próprio denoise aqui do Nuke. Então, antes do Camera Tracker eu dei um denoise. Só que essa cena aqui ela tá muito comprimida já e não tem ruído, então não vou precisar do denoise. Bom, vamos lá. Aqui é a nossa cena normal, analisando aqui. É só um zoom, né, que o cara está aproximando desse horizonte aqui. Existem diferentes tipos de movimentação de câmera, você talvez precise dar uma estudada sobre isso. Hoje eu só vou ensinar o Node Camera Tracker. Bom, então eu vou adicionar aqui na minha filmagem o Node Camera Tracker 3D e vamos começar a configurar ele. Bom, adicionado o Node do Camera Tracker, a única coisa que eu preparei aqui foi uma rota. Essa rota aqui é só para remover esse horizonte para a gente ter maior assertividade nos nossos pontos de track. Aqui tem muita informação e que não vai ser útil, né, para o nosso tracker. Caso você queira, pode já fazer uma rotoscopia, porque a gente vai fazer um isolamento de pontos a serem traqueados. Então vamos começar. Aqui no Node de Camera Tracker, dando 2 cliques nele e selecionando, a gente vai ter diversas opções aqui. Na opção de input, eu vou mexer depois, porque eu vou habilitar os pontos da minha visualização. Isso vai me ajudar a setar as configurações. No tipo de movimento de câmera, eu vou colocar Free Camera, porque é uma câmera que está livre, ela está movimentando tanto em X quanto em Y e em rotação, e talvez seja o mais aconselhável para você. Essa câmera, eu não sei qual é a distorção de lente dela, então eu vou colocar Unknown Lens. Como eu disse, é uma filmagem baixada do FreePic. Em Focal Length, eu vou botar Unknown Constant. Analisando aqui, o cara que filmou essa imagem, ele não mexeu na distância focal da lente. Então, eu não tenho essa informação, porém, ela é constante. E aqui já está o nosso botão de track. Porém, eu não vou traquear agora. Eu vou lá para a opção aqui de Settings e nós vamos marcar essas duas caixas. Essa opção de Refine, ela apenas refina onde está o posicionamento dos pontos de track, buscando uma área de maior contraste, logo tendo maior assertividade no seu track. Na primeira opção, a gente pode encontrar um número de pontos. Acho eu indicado para uma filmagem Full HD o número de 750 pontos aproximadamente. Hoje já fica uma filmagem com uma boa quantia de pontos. Indetection Threshold, isso é uma opção de limite. Se você prestar atenção, essas áreas aqui dessa parede que são muito homogêneas estão com alguns, né, pontos de track. O Refine ele soluciona bastante deles, mas ainda tem alguns. Aqui eu vou aumentar até que esses pontos nessas regiões super homogêneas saiam. Eu estou quase colocando aqui no máximo e esse pontinho não saiu daqui. Então eu vou deixar ele ali, né? Porém aqui na outra parede saiu, tá vendo? Se eu deixar em 0 a gente vai ter muitos pontos. Deixei no valor de 0.94 e agora eu já posso fazer o track. Aconteceu que eu fiz uma coisa errada aqui, eu esqueci de colocar o mask na câmera track. Acontece. Então o certo a se fazer aqui é linkar o mask na root. Aqui em câmera track a gente vai ter um mask. E aqui você clica e coloca mask alpha. Ele vai remover, se você perceber, vai remover dessa área aqui todos os pontos de track. E aí sim você pode apertar o botão de track. Bom, de forma quase que automática, depois da gente fazer esse track aqui, a gente clica em Solve para que ele resolva, faça um cálculo aí para solucionar quais pontos de track são bons e quais são ruins. E aí você vai ter essa tela aqui, só que na sua tela. São vários pontinhos verdes, alguns laranjas e alguns vermelhos, né? Após isso a gente tem que polir o nosso track, então a gente vai tirar a aba de câmera track e ir em Auto Tracks. Bom, aqui eu já vou fazer um delete do Unsolved, que são esses pontos laranjas que o tracker não conseguiu fazer a solução. E vou deletar também os pontos rejeitados. Aqui nós temos diversas abas, né? Todas elas indicam
o posicionamento e a animação desses pontos, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou configurar o Max Error Track e o Max Track Error, desculpa, e o Max Error para que eles fiquem com o menor erro possível e esse erro de solução aqui diminua para mais ou menos 0.7, 0.5 talvez. Então aqui eu vou selecionar o Error RMS e o Max Track Error e o Max Error. Selecionando esses três aqui, eu vou apertar a tecla F com o mouse no gráfico. E aí eu vou começar a diminuir essas linhas. O ideal do Max Track Error é ele colar mais ou menos no ponto máximo. E aí a gente deleta e vê o resultado que dá. Depois você diminui o Max Error junto. Depois eu já fazer esse procedimento simples de colocar o Max Track no erro num ponto maior e o Max Erro praticamente colado, já deu 0.77 sobre erro. Então já está um resultado parcialmente bacana. Acho que ainda dá para diminuir ainda mais aqui. Agora o Max Erro, se eu diminuir ele mais um pouquinho, vai tirar muitos pontos. Se eu colar ele aqui, vai tirar muitos pontos. E eu não quero tirar tantos pontos assim. Vou tirar mais ou menos. Pronto, deletei aqui, deu 0.59, já tá bom esse resultado de 0.59. E aqui nessa área onde eu quero adicionar um plano, porque aqui eu vou colocar um carro, aqui está com bastante pontos, então eu vou deixar do jeito que está. Feito isso, eu vou selecionar mais ou menos esses pontos aqui, que estão no chão, apertar o botão direito em qualquer um deles, Ground Plane, Set to Selected. Beleza, então aqui já é o meu chão, né? Já setou uma orientação. Feito isso, eu vou fazer uma coisa que é muito importante e poucas pessoas fazem, que é setar uma escala. Então eu vou pegar dois pontos aqui, mais ou menos esse até esse aqui, né? E vou setar aqui em Scene, eu vou botar Add Scale Distance. Vindo aqui na aba de Scene, né? Saindo do Camera Tracker e vindo em Scene, a gente vai ter esses dois pontos, essa distância que a gente gerou, né? Essa distância aqui deve ser mais ou menos uns 500 centímetros. Então, a nossa escala no 3D está certa mais ou menos. Eu não tenho a distância real dessa rua. Feito isso, a gente sai da aba de Scene e vem em Camera Tracker. Aqui eu vou exportar essa seleção como Scene Plus e vou tirar esse New 3D Beta porque eu não gosto. Aí você pressiona em Create e logo aqui no seu Node Graph vai aparecer os nodes 3D que representam o seu tracker. Então, vindo aqui no Skyline, você já pode ver o Point Cloud e visualizar se ele está movendo certo. Enfim, eu não gosto do Lens Distortion, até porque essa filmagem acredito que não tenha distorção, mas o fluxo padrão é você, dessa forma aqui, duplicar esse node, mandar aqui embaixo, como redistort. Feito isso, agora eu vou gerar um plano 3D aqui, onde eu quero colocar o carro. Então, em câmera tracker, eu vou selecionar alguns pontos aqui que me interessem, que façam parte. Venho em Create Card e aí eu vou adicionar esse card na minha cena. Como a gente setou a escala da cena, é normal que o card venha pequeno. Então, depois de criar ele, você aumenta aqui no Uniform Scale e já podemos partir para o posicionamento do nosso sólido. Aqui eu estou movimentando ele no meu mundo 3D, então acredito eu que aqui não tenha muito mistério. Infelizmente aqui eu não tenho tanto controle quanto no ambiente 3D exatamente, porém já quebra um galho enorme esses numerozinhos aqui. E aí, no final de tudo, se tudo der certo, você vai ter a sua cena traqueada com a escala correta ou bem próxima da correta, o seu plano gerado e enfim você poder colocar um node chamado WriteGeo para exportar esse seu tracker para algum programa de 3D. Então no final, se tudo der certo, você vai ter a sua cena traqueada já com o Point Cloud, caso você queira exportar, né? E
o seu plano na sua cena. E é bom sempre depois que fazer um track você ver o que está acontecendo, se o seu plano está escorregando, se o point cloud está maneiro em cima da cena, enfim. Espero que vocês tenham conseguido aí. Se gostou, deixa um like e se inscreve. Se tiver alguma outra dúvida, pode deixar aí nos comentários se eu souber ajudar. E é isso, valeu.